Convido vocês a abrirem a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 5. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim a Escritura: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus amados, toda verdade bíblica é importante. Não há nada que a Escritura ensine que não seja relevante para a vida e importante para o conhecimento daqueles que dizem seguir a Bíblia como palavra de Deus e Jesus como Senhor das suas vidas. Então nós não devemos nunca tratar nenhum princípio bíblico como se ele não fosse importante. Se ele não tivesse importância, ele não estaria na Bíblia. Mas nós precisamos admitir uma coisa: dentro dos vários princípios e verdades da Escritura, algumas verdades elas sustentam todas as outras. Se você tirar aquela verdade bíblica, você arrebenta com todo o pensamento cristão. Se você negar aquela verdade bíblica, você se afasta com tal profundidade do Evangelho, que o que você tem pode ser uma filosofia, uma cultura, um costume, uma tradição, mas você não tem Evangelho, você não tem Cristo. Você não tem a presença da verdade que liberta aquele que crê. E talvez, entre essas verdades tão essenciais, tão cabais para a fé, se destaque aquilo que nós chamamos que é a doutrina da justificação pela fé. Aqueles que negam esse princípio, não estão negando alguma coisa que afetará a sua vida cristã. Não. Aqueles que negam a justificação pela fé, eles estão longe da própria vida cristã. Porque tudo aquilo que nós possamos entender começa a partir do princípio daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, de um modo muito objetivo, sem nos aprofundarmos tanto, que verdade é essa? O que ela contém? O que ela expressa? Por que ela é tão importante para nós? A palavra justificação tem a ver com o meio com que a dívida é paga. Algo injusto foi cometido. Uma pena é necessária. É necessário punição. Mas, por algum modo, aquela dívida que foi criada, aquela situação de pena, de juízo, causada pela transgressão, alguém apagou. Alguém foi lá e quitou essa dívida. Justificação, então, é alguém que é justo, podendo fazer algo para quitar a vida de alguém que é injusto. E quando nós lemos esse texto, essa pequena porção da Escritura, o texto começa dizendo assim: tendo sido justificados pela fé, e aí ele começa a mostrar uma série de resultados. Mas por que Paulo fala sobre isso nesse capítulo 5 de Romanos? Porque se você ler o capítulo 1, o 2, o 3, você vai ver que primeiro ele demonstra uma realidade acerca de todo ser humano. Nós somos pecadores.
Nossa condição diante de Deus, nossa condição original não era nula, ou seja, nós não nascemos, não viemos a esse mundo na condição de alguém que pode fazer o bem ou o mal de maneira natural, ele pode ser uma pessoa perfeita se ele quiser. Nós trazemos em nós a natureza do pecado, nós herdamos o efeito da queda e por isso todos somos pecadores, temos uma inclinação para o mal, temos um coração desviado e somos afetados em todas as dimensões da vida. Nos primeiros capítulos de Romanos nós aprendemos isso. E aí a conclusão que o Velho Testamento já declarava e que o Novo Testamento reforça: não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que possa agradar a Deus com as suas escolhas e as suas obras, ao ponto de dizer: está aqui, Deus, eu sou justo, eu mereço a tua bênção, eu mereço a tua salvação, eu mereço estar perto do Senhor, eu consegui. Ninguém conseguiu. Ninguém. Todos nascemos nessa condição, caídos, afetados pelo pecado. As melhores coisas que fazemos, está lá a corrupção do pecado nelas. E todos debaixo de uma dívida impagável por nós mesmos. E aí Paulo gasta um bom tempo falando: essa é a situação do judeu, e essa é a situação do não judeu. Mas muita gente que percebe em si mesmo o efeito do pecado, que percebe em si que de fato ele é caído, e olha e vê um Deus que está irado contra o pecado, muita gente então tenta uma autojustiça. E aí o apóstolo também fala sobre isso. Ou seja, ele denuncia que a natureza humana, diante dessa condição que está, quantas e quantas vezes ela diz assim: não, mas eu vou me empenhar, eu vou me esforçar, eu vou mudar, eu vou fazer o que agrada a Deus, e com isso Deus haverá de me perdoar, Deus haverá de ter um local para mim, a eternidade será com Ele, porque eu vou fazer tudo o que for necessário. O grande problema é que nós não temos como fazer tudo o necessário. E cada vez que nós tentamos, pela via da mudança moral, ser aceitos por Deus, perdoados por Deus, mais nós nos distanciamos dele, porque nós estamos usando os nossos próprios recursos, a nossa própria força, o nosso próprio empenho para conquistar aquilo que tais recursos nunca serão suficientes. E há aqueles, de um lado, se existem esses, que por um esforço pessoal tentam chegar lá, tentam agradar a Deus, serem aceitos por Deus. Há aqueles que não conhecem quem Deus é. E por que essas pessoas não conhecem quem Deus é? Porque elas acham que Deus, se Ele existe, devia ser alguém que, já que Ele é bom, então Ele simplesmente resolve o problema de todo mundo. E isso é de graça. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Todos nós temos um nível de senso de justiça. Todos nós. Eu garanto que ninguém aqui acha que diante de um escândalo de corrupção, como nós estamos vivendo, envolvendo a maior empresa do país, uma empresa cujo capital principal é público, significa que é dinheiro do seu e do meu imposto, eu acho que nenhum de nós aqui acha que o que deveria ser feito é fingir que isso nunca aconteceu. O nosso senso de justiça nos leva à percepção de que alguma coisa precisa ser feita. Aqueles que destruíram o erário público, que roubaram a nação, precisam responder por isso. E aí eu te faço a seguinte pergunta: sede de justiça é uma coisa boa ou ruim? Quando você pensa assim, isso precisa ser consertado, isso precisa ser punido, esse pensamento é bom ou ruim?
e a gente identifica sem muita dificuldade. Ué, isso é bom. O nome disso é honestidade. A gente quer que as coisas funcionem diferentes. Isso não é justo. Mas nós queremos um Deus, e muita gente pensa assim, que para ser bom, Ele devia fazer com você o que você acha que não devia fazer, por exemplo, com o dono de uma empreiteira, um político corrupto e assim por diante. Você acha que Ele tinha que fingir que você não tem os seus pecados, que Ele devia, já que Ele é bom, então, jogar sua sujeira para debaixo do tapete, se aliar à sua corrupção como ser humano, fingir que ela não existe, e assim Ele é um Deus bom. Não, isso não seria um Deus bom, seria um Deus injusto. Por ser bom, ouça isso que eu vou te dizer, por ser bom, por ser justo, Deus, como Senhor e juiz de todas as coisas, precisa punir o pecado. Se Ele não punisse, Ele seria mau e corrupto. Você entende agora? Eu estou ouvindo assim, bastante barulho vindo de lá, e o culto está acontecendo. Esse não é um horário para conversas, é um horário para ministração da palavra de Deus. Então eu quero pedir, se for necessário, que algum diácono corrija isso lá, por favor. A bondade de Deus se revela no fato dele não ser conivente com o mal e tratar o mal com a sua santidade e justiça. Mas isso então nos coloca numa situação difícil. Porque todos pecaram. Não há um justo sequer. Então o que Deus fez? E é aqui que está a grande verdade da fé cristã. O grande princípio do Evangelho. Deus, em amor, pagou o preço do nosso pecado. Ele não jogou a sujeira para debaixo do tapete. Ele não foi cúmplice da nossa maldade. Ele não fingiu que nós somos bons quando somos maus. Ele não fez de conta que nós não devíamos a Ele diante da sua santidade e pureza. Mas Ele pegou a sua dívida, a sua pena, aquilo que estava pesando contra você, e se você pela fé se rendeu a Cristo, Ele lançou sobre Cristo a punição no seu lugar. Isso é justificação. E por que se diz que é justificação pela fé? Porque a fé é o modo que você recebe essa obra. Ou seja, já que Jesus morreu na cruz, deixa eu fazer a minha parte. E tem gente que diz assim, como a Bíblia diz, faça a sua parte, eu te ajudarei. Eu nunca li esse versículo na Bíblia. Por mais que o princípio possa ter algum nível de coerência, eu nunca li esse versículo na Bíblia. Está vendo? Então eu vou fazer a minha parte, Jesus faz a dele. Não! A salvação acontece quando alguém entende, eu não posso fazer nada. Mas Ele fez. A fé nesse sentido não é uma fé qualquer. Outra coisa comum nos nossos dias, como a gente ouve as pessoas dizendo, eu sou uma pessoa de fé. Esses dias eu vi uma artista dizendo assim, eu sou uma pessoa de fé. Então eu vou em culto evangélico, eu vou em terreiro de umbanda, eu vou lá no catolicismo, eu inclusive fiz uma viagem, fui lá, vi as estátuas de Buda, rezei nos templos budistas, eu sou uma pessoa de fé. E ela está certa em dizer que ela é uma pessoa de fé. É uma pessoa tanto de fé que é aberta a qualquer crença. Mas o que a Escritura diz é que a fé que salva, você pode ter várias manifestações de fé, mas só uma expressão de fé pega o que Cristo fez e lança o perdão de Deus sobre a sua dívida. Só uma expressão de fé que é capaz de produzir esse efeito. É a fé no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Por isso o texto diz,
Uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Fé salvadora é uma fé clara e objetiva. Ela tem um conteúdo, ela tem uma verdade. Muito interessante, por exemplo, uma frase de Martinho Lutero sobre fé. Ele diz assim: fé é uma firme confiança. Presta atenção. Fé é uma firme confiança nas promessas de Deus, que por elas, aí ele está dizendo sobre ele mesmo, que por elas eu morreria 1000 vezes. Então a fé salvadora está conectada com as promessas de Deus. E onde estão as promessas de Deus? Na cruz e na ressurreição. Na cruz e na ressurreição. E há um teólogo que diz assim: quando você define, você exclui. Por que então um cristão que tem fé salvadora não pode ser alguém que tem fé em tantas outras coisas? Porque quando a gente diz assim, Jesus é o único e verdadeiro Salvador que o homem pode ter e precisa ter, quantos salvadores restam? Nenhum mais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você crê nisso, isso é realidade para você? Isso então exclui qualquer outro caminho, qualquer outra verdade, qualquer outra possibilidade de vida e canaliza tudo em Jesus. Então justificação é quando Deus te perdoa. Deus te perdoa. Deus tira, remove a sentença contra você. Deus te declara fiel diante dele, por causa do que Cristo fez. E qual foi o canal que possibilitou isso? Porque você colocou a sua fé nessa verdade. Quantas obras que você fez, que cooperaram então para você ser justificado? Nenhuma. Nada. Não há troca. Não há moeda de barganha. Há pecadores que entendem o que eles são e que se rendem a quem Jesus é. E aí a justiça de Deus vem. Há uma coisa tremenda sobre a justificação. E eu queria que você pensasse um instante, vou te dar uns 3, 4 segundos para você pensar. Justificação é um ato ou é um processo? É uma coisa que Deus fez por você, ou é uma coisa que Deus está fazendo por você? Pensa um instante. Se justificação fosse um processo, você teria que se converter centenas de vezes na sua vida. Você teria que voltar lá e dizer assim: Senhor, eu fugi do Senhor, estou voltando de novo. Senhor, eu fugi do Senhor, estou voltando de novo. Senhor, eu fugi do Senhor, estou voltando de novo. Eu fui separado pelo Senhor, mas eu desseparei do Senhor e quero novamente me colocar no mesmo lugar. E isso seria uma guerra para o resto da sua vida. A Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então preste atenção. Preste atenção. Quando a justiça de Deus veio sobre você, a partir daquele dia, se você crê em Jesus como seu Salvador, como é que Deus olha para você? Quem Ele vê? Ele vê um filho santo e inculpável. Por uma questão simples. Porque Ele olha e não vê o seu pecado, mas Ele vê o sangue de Cristo sobre a sua vida. Por isso a Escritura tantas vezes chama os cristãos de santos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele diz assim: Paulo e Timóteo aos santos da igreja em Corinto. E depois ele desce a ripa porque a igreja estava cheia de problema. Mas peraí, como é que é santo e tem tanto problema dentro da igreja?
Porque a nossa condição em Jesus é uma obra de Deus sobre nós. Quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador que se arrependeu e agora pecou de novo, então voltou a ser o que era antes. Em Cristo, Ele vê em você a justiça do Filho dEle. Aí alguém pode dizer, mas então agora ficou fácil. Mas então agora, já que eu fui justificado em Cristo, e sendo uma obra perfeita e perene, eu vou viver do jeito que eu quero. Há duas coisas que você deve pensar, caso isso sonde a sua mente. A primeira coisa, que é a mais provável, é que você nunca se tornou cristão. Se você acha que a justiça de Cristo te dá a liberdade para viver do jeito que você quiser, pergunte-se diante de Deus, realmente eu sou um cristão? Sabe por quê? Porque quando você entende o que o seu pecado ocasionou, o que o seu pecado fez, a obra que foi necessária para que você recebesse perdão, um justo morreu na cruz por você, e não é qualquer um, é o Filho de Deus, não é brincadeira, não é uma ilusão, Ele morreu para que você fosse justificado. Se o peso dessa verdade, do fato de que em Cristo você foi justificado, você tem paz com Deus, te aproxima mais do pecado do que da santidade, se pergunte. Porque quando nós entendemos isso, é o contrário. Que vergonha! Que vergonha! Diante do que foi feito por mim, como eu me permito determinadas coisas ainda? Esse é o sentimento de quem tem uma experiência com Cristo. E segundo, ter sido perdoado e justificado te traz uma experiência de proximidade com Deus. E essa experiência deve ser o maior prazer que nós possamos alcançar. Não há prazer nenhum em qualquer pecado que seja comparável com a alegria e o prazer de um coração, de uma vida rendida a Cristo. Então nós vivemos uma guerra. Nós não vivemos uma guerra porque nós estamos com medo de ir para o inferno. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Eu não tenho medo de perder a minha salvação, mas não é porque eu sou arrogante, não é porque eu acho que eu sou melhor do que alguém, é porque eu creio no poder daquilo que foi feito por mim. Eu não vou para o inferno, não é por causa de mim, eu não vou para o inferno por causa de Cristo. E não é por causa de medo que eu fujo das minhas inclinações, ou devo fugir das minhas inclinações. Pelo contrário, é por causa do amor, da beleza do amor e da profundidade da graça. Isso que move o meu coração para Jesus. E aí, rapidamente, quais são os efeitos disso? Quando justificado pela fé, eu vivo uma nova realidade, eu sou justo. Deus olha para mim e diz assim, o justo Jean. Eu olho para mim e digo, Senhor, eu não mereço ser chamado de justo. E aí Deus responde na sua palavra, mas quem diz que você merece? Você é justificado pela graça. Nunca vai ser mérito, Jean. Mas por causa do meu filho, você é Jean, o justo. Jean, o justo. Não sei se vocês lembram, no filme e no livro As Crônicas de Nárnia, quando no primeiro volume aparece o leão, há um rapaz que é seduzido pela feiticeira. E ele trai todos os seus princípios, ele trai os seus irmãos, ele coloca a vida de todo aquele reino em perigo por causa do seu pecado.
mas ele tem um encontro com o leão, Aslan, que naquele romance representa a figura de Cristo. E Aslan conta para ele o que vai ser preciso acontecer, porque a feiticeira no filme, no livro, está dizendo: vocês agora precisam se render a mim. Olha o que ele fez. E Aslan conta para o menino alguma coisa que ninguém mais sabia. Sai lá fora e diz: ele está perdoado, o escrito de dívida dele está perdoado. A feiticeira então começa a rir e zombar, ela está alegre. E o menino que foi perdoado está num misto de alegria e tristeza. Por quê? Porque quem conhece o filme e o livro sabe que Aslan, o leão, vai morrer na mão da feiticeira. E a história continua, com ele sendo entregue nas mãos dos seus inimigos, mas o leão vence a morte, e quando vence a morte, ele leva o reino à vitória. Alguém lembra como Aslan, o leão, chama o menino pecador? Pedro o Justo. Você está entendendo? Pedro o Justo. E quais são os efeitos então? Primeira coisa óbvia no texto: paz com Deus. Se você recebe a obra de Jesus por você, pela fé, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Ele ressuscitou por mim, eu creio no perdão dos pecados. A Bíblia diz que não há mais guerra com Deus, há paz. Verso 1. E isso é uma coisa muito profunda. Poder se aproximar do Deus Todo-Poderoso. Há agora segurança na graça, como diz o texto aí no verso 2, por meio de quem? De Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos, o que, gente? Estamos, gente, firmes. A graça não é um terreno escorregadio. A graça é um terreno preparado, aplanado por Deus, para que nós caminhemos por Ele até o dia final. Isso é uma coisa tremenda. E agora nós temos uma esperança eterna, que está aí no verso 2 também. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu estava lendo esse versículo e me lembrando dos 21 mártires cristãos egípcios da igreja copta, martirizados nesses últimos dias pelo Estado Islâmico. Há um outro vídeo que dá testemunho de uma das famílias daquelas vítimas que foram mortas, sacrificadas. E o irmão dando um testemunho em cadeia de televisão, ele falando provavelmente pelo telefone, e o apresentador então fazendo perguntas para ele. Ele diz algumas coisas ali bem interessantes. Inclusive, quem tem acesso lá ao Facebook, eu compartilhei esse vídeo esses dias. E uma das coisas que ele diz, que ele agradece a Deus por poder ter ouvido a voz daqueles que estavam sendo martirizados e ouvir que eles estavam se rendendo a Cristo enquanto morriam. E eu me lembrei dessa frase que nós estamos lendo aqui. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando a gente entende o que Jesus fez por nós, alguém pode estar tirando a sua vida por causa da sua fé, mas dentro de você, o que existe? Esperança. A morte é uma porta apenas para a eternidade em Cristo que me espera. Só aqueles que estão em Cristo possuem essa esperança viva, como diz o apóstolo Pedro também na sua primeira carta. Mas também
há uma expectativa temporal, agora, urgente, que envolve a nossa vida, porque nós fomos justificados em Cristo. Então a gente tem paz com Deus, nós temos uma graça alicerçada, Deus irá nos perseverar nesta graça. Nós temos uma esperança eterna, mas há também uma expectativa temporal. Por isso o texto diz: mas também nos gloriamos das tribulações. Como nós já temos dito várias vezes no decorrer desse ano em que lançamos este tema para a sua glória, a palavra glória tem a ver com um peso de valor. O que ele está dizendo? Nós valorizamos, damos um peso de valor às lutas, às tribulações, porque nós sabemos que elas representam uma agência, um modo de sermos aperfeiçoados. Olha o que a tribulação faz, e ele continua dizendo: tribulação na vida do cristão gera perseverança, perseverança, caráter aprovado, e isso retoma em você como esperança. Um dos melhores lugares para a gente ver a expressão dessa verdade, sabe onde é? Dentro de um grupo de discipulado. Quando semana após semana você se encontra com algumas pessoas e abre o seu coração, e lá no grupo as pessoas começam a falar das suas tribulações, das suas lutas, das suas guerras. E o mais extraordinário é que na semana que vem, às vezes a gente está reunido, um chega e diz assim: não, graças a Deus essa semana foi um pouco melhor. Outro chega e diz: na verdade essa semana está mais difícil do que a outra. E em Cristo nós vamos passando por lutas, por problemas, compartilhando a vida, e há um poder invisível usando todas essas coisas. Porque daqui a um tempo nós olhamos para nós mesmos num grupo pequeno, sejam homens, sejam mulheres, e nós percebemos, há uma mudança acontecendo. Às vezes o dinheiro não mudou, o emprego não melhorou, a saúde, você está lutando ainda com algumas questões, mas há um poder transformador agindo no nosso meio e lapidando o nosso caráter e gerando esperança em meio à tribulação. Por quê? Porque nós fomos justificados em Cristo. E por último, então, isso gera com Deus uma relação afetuosa. Olha que coisa tremenda. Verso 5. E a esperança não nos decepciona. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por causa da justificação, há um processo contínuo de renovo do nosso coração diante do amor de Deus. Sabe qual a coisa mais tremenda? É que nós somos tão amados em Deus, que sendo justificados, mas ainda lutando com o pecado, quando nós erramos, ao invés de correr para longe, a gente pode correr para perto. Ao invés de correr com medo, a gente pode correr para os braços e dizer: Senhor, me perdoa, tem compaixão de mim, eu conheço o teu amor, e eu sei que o Senhor está com o teu perdão sobre a minha vida, e o Espírito Santo está ali, trabalhando isso em você. Por isso, qualquer um de nós que estiver com o coração se esfriando, mas que tenha certeza de que pertence a Deus, em Cristo, qualquer um de nós pode dar o passo agora mesmo e dizer: Senhor, me perdoe pela minha frieza, porque o teu amor está aí, o teu Espírito Santo está agindo em mim, eu estou aqui de novo, como teu filho, como alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos entender que nesse lugar só existem dois tipos de pessoa.
diante dos olhos de Deus. Os que estão debaixo da justiça de Cristo e os que ainda estão debaixo do poder do seu próprio pecado. Se você olha para a sua vida e vê que ela ainda está longe de Deus, pare de ignorá-lo. Pare de fingir que Ele é um Deus bonzinho dentro desse conceito errôneo que vai dar um jeito de resolver a sua vida de qualquer maneira. Você pode viver do jeito que quiser, fingir que Ele está lá, que você está aqui, que depois Ele é tão bonzinho que vai jogar a sua sujeira para debaixo do tapete. Isso não vai acontecer. Ou sua sujeira é limpa pelo sangue de Jesus, ou você vai ter que lidar com as consequências do seu próprio pecado. Essa é a sua condição espiritual. E há aqueles que estão em Cristo, que não têm valor maior do que qualquer outra pessoa, mas que por causa do que Cristo fez e através da fé, receberam perdão e reconciliação. E esses que assim estão diante de Deus, precisam relembrar o preço do sacrifício que foi feito por eles, para que as suas vidas se renovem na presença desse Deus que tanto os ama. Qual é a sua condição espiritual? Nessa noite, ao olhar para tudo isso que nós falamos, você sai daqui confortado e renovado, sabendo o que Cristo fez por você e como isso é tão poderoso? Ou você sai com medo da sua própria realidade? Se essa é a sua situação, a Bíblia diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A Escritura diz que se com a sua boca você confessar a Jesus e no seu coração você crer, fé, você será perdoado. Então se renda a Cristo nessa noite. Pare de tentar fazer algo por você mesmo e diga: só o Senhor pode me salvar. Curve a sua cabeça. E eu queria que você, diante de Deus, fizesse um autoexame da sua vida. Se como cristão justificado, você percebe que suas escolhas têm sido contraditórias com aquilo que Cristo fez por você, esse é um momento de arrependimento, de confissão. Senhor, a obra que o Senhor fez por mim é tão grande, eu não posso admitir as escolhas que eu tenho feito. Fale com o Senhor. O Senhor Jesus que morreu e ressuscitou é o que está no meio da igreja e que está conosco aqui nessa noite. Então fale com Ele. Aleluia. Nos rendemos a Ti, Senhor. Te louvamos pela Tua obra tão poderosa em nosso favor. Entregamos a Ti aqueles que nessa noite clamam pela Tua justiça, que abrem os seus corações para dizer que creem e que confiam suas vidas ao Senhor. Deus, toma essas pessoas e derrame a Tua justiça, a Tua salvação sobre elas. Também, Senhor, obrigado pela visitação da Tua palavra sobre nós, nos lembrando, ó Deus, o que Jesus fez por nossa vida. Nessa noite, Senhor, derrama quebrantamento, arrependimento. Aproxima o nosso coração do Teu coração, Senhor, porque nós somos amados por Ti em Cristo Jesus, mesmo não merecendo tão grande amor. Nós estamos aqui diante da Tua mesa, ó Pai,
que o Senhor Jesus instituiu para que nós nos lembrássemos dessas verdades, que o corpo dele foi moído e o sangue dele foi derramado por nós. Nos aproximamos dessa mesa com alegria, mas também com temor e tremor diante do Senhor, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.